Um escritor famoso, um fã fanático, que já é uma redundância, e um assassino cruel. Junta tudo isso, nós temos o quê? O segundo volume da trilogia Bill Hodges, e é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre literatura aqui no canal. Se é a sua primeira vez, já chega dando aquele joinha, já chega deixando seu like, já chega se inscrevendo, tá? E já compartilha esse vídeo também nas redes sociais, já espalha aí para as pessoas que você conhece, né? Ajuda a gente, ajuda nós, que nós precisamos, tá certo? Hoje nós vamos conversar então sobre Achados e Perdidos, que é o segundo volume da trilogia Bill Hodges. Já falei sobre o primeiro volume aqui, você pode encontrar. E, gente, eu não sei como colocar o card, eu ainda não aprendi essas coisas, porque eu sou meio que analfabeto digital. Mas você pode procurar, não sei se, acho que vou colocar aqui na descrição o link para o primeiro vídeo. Lembrando que, como eu vou falar sobre o segundo volume, então aqui nós teremos spoilers sobre o primeiro. Óbvio que não dá para falar sobre o segundo, sobre a continuação, sem fazer referência ao primeiro volume, que é o Mr. Mercedes. Pois muito bem, depois do final frenético do Mr. Mercedes, né, aquele final que deixou todo mundo louco, que a gente ficou assim apavorado, quando terminou o livro eu fiquei louco, desesperado, falei, meu Deus, eu preciso ler o segundo volume, ainda bem que eu tinha comprado os 3 juntos. Então saí correndo para ler o segundo, para ver o que tinha acontecido. Porque a gente termina naquele show, né, com o assassino do Mercedes levando umas porradas lá na cabeça e meio que entrando em coma. Então a gente fica desesperado para saber, e agora? Como é que vai continuar essa história, já que o moço está em coma? Eis que então você abre o Achados e Perdidos e você tem assim meio que... você recebe um balde de água fria. Porque a história começa nada a ver. Parece que é uma outra história, que é um outro livro, e de fato parece que é uma outra trama. Você fala, ué, o que está acontecendo? Eu pensei, gente, mas não vai dar sequência aos fatos? Vai começar tudo de novo? Mas tudo bem, já comecei, vamos em frente. O livro começa contando a história de um moço chamado Morris Bellamy, que é um rapaz fanático por um escritor muito famoso. Esse escritor se chama John alguma coisa. E o Morris, ele resolve assaltar a casa desse escritor. Só que assim, ele não está interessado no dinheiro. O dinheiro é só um complemento. Ele está mais interessado, porque ele ficou sabendo através de outras pessoas, em pegar os manuscritos desse escritor. O que aconteceu? Esse moço, esse escritor é muito famoso e ele escreveu uma série, uma trilogia, e acabou ali a sua trilogia, mas o Morris descobre que existe uma continuação para essa história. E ele não gostou nem um pouco do final da história que o seu ídolo deu ao seu personagem predileto, então ele resolve ir atrás desse suposto manuscrito. Quando ele assalta a casa do escritor, ele percebe que realmente, de fato, existe um manuscrito, existem vários cadernos com poemas, com vários rascunhos desse moço, desse escritor famoso, e ele então surrupia todas aquelas obras e na cabeça dele ele quer ler a continuação da série, que ele não tinha ficado satisfeito com o final. O lance é que as coisas ali meio que dão errado, ele tem uns comparsas e tal, e eles acabam matando esse escritor. Ok, beleza. O Morris, quando ele tá indo embora, ele percebe que ele tem que dar um fim nos seus comparsas, porque senão ele vai ser pego logo logo, né? Então ele resolve eliminar as pessoas que contribuíram, que ajudaram ele ali no assalto. Beleza. Ele volta para sua casa, a história toma uma proporção gigantesca, né? Porque o cara era famosíssimo. Então o que ele faz? Ele resolve esconder todo o fruto do seu assalto. Ele pega os cadernos com os manuscritos desse moço que ele admirava e também o dinheiro que ele pegou ali, né? Por tabela, e coloca dentro de um caixote e esconde em terra, num lugar lá atrás da casa dele e tal, e deixa lá escondidinho. O babado é que depois esse Morris acaba sendo preso por um crime que não tinha nada a ver com o assalto à casa do escritor. E ele acaba condenado a, tipo, 35 anos lá. Não, ele acaba condenado, se não me engano, à prisão perpétua. E fica muito tempo na cadeia, mas sempre na cabeça dele aquele desejo obsessivo de ler a obra do moço que ele admirava. Depois de 35 anos, ele sai incondicional. Aí a história acontece em 2 tempos. Enquanto você acompanha essa parte do assalto e tal, do desenrolar dessa história até o livro ser enterrado, nos tempos atuais do livro, nós acompanhamos a história do Peter,
que é um adolescentezinho meio nerd e tal, que por uma coincidência mora na casa que era do Morris, e um dia lá, por acaso também, ele acaba encontrando aquela caixa que tinha sido enterrada atrás lá da casa deles, no fundo do quintal, com os manuscritos daquele escritor e com o dinheiro. Acontece que o Peter também é muito fã desse moço, desse Rothstein, uma coisa assim, Rothstein, que é o escritor famoso. O Peter também é louco por ele e ele fica alucinado quando ele descobre ali os manuscritos daquele cara. O lance é que o pai do Peter, aí a história começa a fazer ligação, o pai do Peter, que tá passando por problemas sérios, falta de dinheiro, problema de saúde, aquela coisa, os pais dele estão quase se divorciando. O pai dele, desse menino, do Peter, é uma das vítimas do assassino do Mercedes, lá do primeiro livro. Ele estava naquela fila procurando emprego quando o cara do Mercedes avançou sobre as pessoas. Então o pai dele ficou muito ferido, acabou o dinheiro do seguro, acabou tudo e a família começou a entrar em crise financeira. Quando o Peter encontra esses manuscritos com o dinheiro do assalto, ele não sabe de quem foi, nem quem colocou ali, o que ele faz? Ele começa a mandar o dinheiro para os pais dele de forma anônima. E aquele dinheiro acaba salvando a família deles. Só que o Morris saiu em liberdade condicional. E o que ele quer? Ele quer pegar o seu baú e principalmente os manuscritos para saber como que aquela história terminou. Como que o escritor, que outro destino o escritor deu para o seu personagem predileto lá na trilogia que ele estava acompanhando. E aí, meu bem, nós vamos ter aquela velha história de gato e rato, que é uma perseguição e você já sabe o que vai dar merda, né? Que você tem de um lado o assaltante querendo encontrar o fruto do seu roubo e do outro um adolescente que está usando esse fruto do roubo, inclusive querendo vender os manuscritos, querendo vender aqueles originais para salvar a sua família. No caso, para ajudar a irmã dele na escola. E onde entra os personagens da primeira história? Pois bem, é lá mais no meio do livro e tal, quase no terceiro ato, que o Bill Hodges entra nessa história para ajudar o Peter a escapar dessa enrascada. E aí você tem novamente os personagens lá do primeiro livro, os personagens que faziam parte da trupe do Bill Hodges, do detetive. Você tem a Holly e você tem o Jerome, que sempre o ajudaram lá no primeiro livro. Aqui eles já têm uma empresa de investigação, eles já estão trabalhando oficialmente, a Holly já trabalha com o Bill, né? Então já faz parte ali, eles têm uma empresa em sociedade. E eles vão tentar ajudar esse menino. E eu não posso contar mais, porque senão vai estragar a surpresa do livro, não é verdade? O legal de Achados e Perdidos, gente, é que embora faça parte de uma trilogia policial, aqui começam a aparecer elementos que são bem King, né? Você já começa a perceber algo de sobrenatural. Por quê? O assassino do Mercedes, lá do primeiro livro, ele vai ser citado aqui de novo. E acontecem coisas com ele que você fala, eita, é babado, tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Então, o velho King, que gosta das coisas sobrenaturais, que gosta daquele terror clássico, ele começa a apontar elementos aqui que você percebe que vai carregar a trama por um caminho mais misterioso, mais profundo do que apenas uma simples trama policial. O livro é bom, gente? É bom. A escrita do King, aquela coisa, né, que a gente já tá acostumado, quem gosta, né, bacana. E eu gostei muito, achei a trama muito bem amarrada, embora meio previsível. Só teve um fato lá, um tirozinho que acontece que me deixou meio chocado, que na hora que aconteceu eu falei, epa, King, como é que você faz isso? Mas depois eu entendi a proposta do moço. Mas esse livro, gente, ele funciona meio que como uma ponte, sabe? Como um elo entre o primeiro e o terceiro. Então é mais como um livro de transição, digamos assim. Porque o babá da ação acontece mesmo assim pra ferver lá no terceiro, que daqui a pouco eu vou fazer vídeo pra vocês também. Mas é claro, você tem que ler, porque faz parte ali do universo da trilogia. Outra coisa, gente, que no início me lembrou muito Misery, que é outro livro do King, que fala dessa história de um escritor famoso e de uma fã enlouquecida. É meio recorrente essa história de escritores no universo do King. Eu acho que são meio que alter egos dele. Ah, e uma coisa também que eu achei interessante é que ele mostra assim, esse escritor é muito famoso, mas não é respeitado pela academia. Eu fiquei pensando, né? É o King falando dele mesmo? Porque o King é famosíssimo, né? Muito conhecido, muito popular, mas tem algumas pessoas da academia, da universidade, que meio que torcem o nariz para ele e acham que a literatura dele é uma literatura menor.
E eu acho que o King tem essa preocupação na cabeça. Eu acho que ele queria ser aceito, sei lá, pela academia ou coisa parecida, porque é algo recorrente, às vezes, no livro dele, quando ele fala de escritores. Mas, independentemente de qualquer coisa, fica a dica para vocês, Achados e Perdidos, de Stephen King, publicado no Brasil pela Suma de Letras, que é a casa do escritor aqui em Terra Brasilis. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo da semana. Se você gostou, dá joinha, compartilha, indica pros amigos, volte sempre, porque aqui a gente sempre tem dicas babadeiras pra vocês. Ah, e o pessoal tá perguntando sobre séries, quando é que eu vou falar sobre séries e filmes? Eu vou encaixar aqui nos vídeos das terças-feiras também, tá? Vou deixar os vídeos das terças-feiras só pra gente falar sobre livros, seriados, filmes e essas coisas mais culturais, ok? Até a semana que vem. Beijinho, tchau. Fui!